Olá para você que está acompanhando o Sabablog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar ela, que é mentora, é muito comunicativa, religiosa e se parece também com a Marília Mendonça também. Converso hoje com Priscila Caminha. É um prazer entrevistar você aqui no Sabablog. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o meu convite. Gratidão pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho aí da minha jornada com vocês. Tá certo, então. Você sempre quis ser mentora e você sempre foi comunicativa? Não. Eu já contei aqui em algumas lives, alguns cursos, alguns vídeos que eu fiz para o YouTube e até para o Instagram que eu era altamente tímida, insegura. E a última coisa que eu pensava na minha jornada era que um dia eu me tornaria palestrante, comunicadora. Então, para mim foi uma surpresa hoje me olhar e ver o quanto que eu desenvolvi e o quanto que eu me libertei de crenças que eu tinha lá atrás de coisas que me aprisionavam e não me permitiam viver essa versão que eu vivo hoje. Então, é uma coisa realmente que eu fui descobrindo através de um processo de autoconhecimento, que é um tema que eu amo. Você que me acompanha lá no Instagram sabe o quanto que eu falo sobre isso, o quanto que eu sou apaixonada por esse tema. Mas antes até de continuar, né, respondendo a sua pergunta, eu queria de antemão te agradecer pelo convite e até pela sua participação lá no Instagram, né? Você está sempre lá acompanhando os conteúdos, participando. Então eu fico muito feliz assim de criar essas conexões através da rede social, que é uma ferramenta hoje que muita gente negligencia e usa indevidamente, mas que para mim eu tenho muito cuidado, muita cautela, porque eu entendo que do outro lado da tela tem vidas, né? Tem pessoas. Então é uma coisa que eu priorizo, que eu prezo muito. Então, gratidão aí. Mas não, eu não era comunicadora, não era comunicativa. Eu sempre gostei muito, né, de conversar, sempre fui muito simpática, mas eu era aquela simpática tímida, aquela simpática insegura que não tinha certeza, né, do que podia falar, que tinha medo de errar, que tinha muito medo da opinião alheia. E foi assim durante um bom tempo, até já na minha vida adulta. Eu fui me descobrir uma potencial comunicadora quando a minha primeira virada de chave, que foi durante a minha primeira gestação, aconteceu. Que Hum. foi quando eu percebi que eu não estava feliz sendo quem eu estava sendo, vivendo o que eu estava vivendo, e que eu queria descobrir novas habilidades, desenvolver novas coisas em mim, aprender novas coisas. E aí eu entrei num processo de autoconhecimento muito grande e comecei a buscar, né, respostas, a entender e testar situações para eu identificar o que eu gostava e o que eu não gostava. E isso foi libertador para mim, sabe, Solano? Porque e eu falo que é até hoje, que eu me descubro até hoje. Cada ano que passa, eu descubro mais um pedacinho de uma Priscila que eu nem sabia que existia dentro de mim. Habilidades que eu aprendi a desenvolver que antes eu achava impossível. E hoje, quando eu falo para alguém que vira para mim e fala assim: ai, Pri, mas eu acho tão lindo alguém que palestra, mas eu nunca me vi fazendo isso. Mas por que que você não se vê? Aí a pessoa, porque eu sou tímida, porque eu sou insegura. Aí eu falo: olha, se essa é a sua desculpa ou a sua defesa, eu já te aviso que isso não adianta para mim, porque eu também era assim e hoje eu faço o que faço e ainda. Eu não só me tornei uma palestrante comunicadora, hoje eu mentorio e treino palestrantes e comunicadores. Olha como que essa roda girou, né? Como que a coisa mudou, o cenário mudou. Então, é muito gratificante ver esse processo de desenvolvimento acontecer e eu ser prova viva de que é possível, sabe? Então, quem quiser conhecer até um pouquinho mais dessa história, eu conto no TEDx, que eu ministrei em maio do ano passado, e eu falo exatamente sobre o poder do autoconhecimento. O quanto que ele é libertador e o quanto que ele nos proporciona viver os nossos sonhos,
viver de uma forma mais ousada, de a gente se descobrir todo dia diferente e desenvolver novas habilidades constantemente, desde que a gente queira e se coloque no caminho para esse processo de descoberta, de amadurecimento, de crescimento. O que é o TEDx, Método Café, e o que foi o evento Start Experience? Eita, vamos lá. Por partes. O TEDx, ele é hoje um evento global, né, conhecido a nível mundial, e ele é uma plataforma onde palestrantes são convidados para compartilharem ideias inovadoras e histórias que transformam. São palestras curtas, a maioria dos TEDs que a gente vê por aí tem uma média de 8 a 18 minutos, então são aquelas palestras bem objetivas, mas que visam exatamente isso, trazer algo ali que tenha gerado uma mudança na própria pessoa que está compartilhando o processo, mas que também traga para o ouvinte algo inovador que ele possa sair dali e aplicar. E eu recebi esse convite do TEDx de Salvador, TEDx Campo Grande, no final de 2021. E é muito bacana porque assim, eu sempre faço meu planejamento, minhas metas e sonhos para os 2 anos seguintes. E eu tinha colocado no meu planejamento de 2019 que foi até quando eu comecei a minha carreira efetiva. Não, agora eu vou atuar como palestrante. Foi aquele meu ano da decisão, porque até então eu já tinha ministrado algumas palestras, mas eu não tinha me posicionado como tal. Foi em 2019 que eu literalmente me posicionei como uma palestrante profissional. E eu coloquei na minha listinha. Como que eu vou saber que eu estou no caminho certo? Quando eu receber um convite para o TEDx. E aí, em dezembro de 2021, foi quando esse convite apareceu. Eu recebi um e-mail me oficializando, né, me convidando para participar de uma edição que aconteceria em 2022. Seria em março, depois eles mudaram para maio para que fosse presencial, porque até então a gente ainda estava naquela incerteza, né, da pandemia, algumas coisas ainda não estavam abertas 100%, então eles estavam nesse processo de definição. Mas, nossa, quando eu recebi essa carta, eu falei assim: uau, que delícia! Fui lá na minha listinha de metas e dei aquele check, vai acontecer. Enfim, vai acontecer, estou no caminho certo. Então, o TED, ele é uma oportunidade. Grandes palestrantes hoje do mercado foram realmente descobertos e vistos a partir de um TEDx, a partir de um TED Talk, que a gente chama, de uma palestra, né, desse nível, desse porte que é global. Então, participar desse projeto, para mim, foi uma honra e uma oportunidade gigante para, primeiro, eu reforçar a minha autoridade, sendo quem a profissional que eu sou, e poder aí abrir novas portas, porque grandes oportunidades depois foram abertas, surgiram para mim a partir de estar no palco do TEDx. Então, é algo assim grandioso e uma gratidão gigante por ter tido essa oportunidade, por Deus ter aberto aí essa porta para mim. Então, falamos do TEDx. Sim. Agora vamos para o método CAF. O método CAF, para quem me conhece um pouquinho pela rede social e até na vida real, fora do digital, sabe que eu sou apaixonada por café. E engraçado que eu não era, né? Isso foi uma paixão que surgiu a partir da minha primeira gestação. Eu falo que foi meu desejo de grávida, que eu carrego até hoje, porque eu não gostava. E acabei me tornando essa apaixonada por café, amo a sensação que o café traz, amo o cheiro, amo o sabor e amo a conexão que ele gera, né, por pessoas que também gostam desse mesmo produto. E
eu estava construindo o meu método de empreendedorismo. Eu trabalho com mentoria para empreendedores, tenho uma formação de empreendedores, que é o Start Empreendedor, que foi até a partir dessa formação que surgiu o Start Experience. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para você. E foi muito bacana, porque, assim, nesse processo de construção do método, que eu estava ali, não, eu vou desenhar o método que eu vou utilizar na minha formação a partir de agora, porque fica mais fácil para o aluno, para o mentir, entender, aplicar, desenvolver, porque aí existe um passo a passo mais desenhado. E aí eu fazendo lá, né, todo o processo de como que funcionava esse desenvolvimento, eu fui criando palavras que resumiam cada etapa do que estava sendo desenvolvido para os alunos. E quando eu cheguei nessas palavras, eu virei e falei assim: se eu pegasse a primeira letra de cada palavra, talvez forme uma palavra que eu possa usar como nome do método. E na hora foi muito engraçado que quando eu peguei as palavras eram clareza, que refletia o quê? O autoconhecimento, desenvolvimento, comportamento, era um resumo de tudo aquilo que eu utilizava como base para mostrar para o empreendedor quem ele é e como ele se comporta diante do negócio dele. Então, a primeira palavra que eu desenhei, que eu idealizei para trabalhar, foi a clareza. Aí a segunda etapa foi a autoridade. Depois que eu me conheço, fica muito mais fácil eu começar a me posicionar e construir autoridade dentro daquilo que eu estou me predispondo a fazer. Então, a segunda palavra que definiria a segunda etapa, o segundo pilar, seria a autoridade. Terceiro pilar seria o foco, onde dentro do foco eu trabalho organização pessoal, produtividade, gestão do tempo, ferramentas de planejamento. Eu falo que é o pilar prático do processo, que é onde a gente aprende a desenhar nossas metas, nossos objetivos, a tirar sonhos do papel, a criar planejamentos de ação dos próximos passos. E o último seria a exclusividade e a execução. Seriam dois E's aí. Se a exclusividade é onde a gente trabalha a parte do marketing de exclusividade e o marketing de experiência. E a execução, onde a gente trabalha a parte prática. Como é que eu pego isso tudo e agora parto para a ação? Vou realizar, realmente executar tudo aquilo que eu entendi até o momento. E aí, quando eu fiz lá a união das palavras, eu falei assim: se eu tirar o C da clareza, o A da autoridade, o F do foco e o E da exclusividade, café, CAF. E eu falei: nossa, não poderia ser um melhor nome para o meu método. E acabou ficando o método CAF, que eu até uso a expressão que todo empreendedor precisa de café. E, então, o método CAF é o meu método hoje de desenvolvimento empreendedor. É o método que eu utilizo para desenvolver profissionais com base, com excelência, com direcionamento, com visão, com estratégia. E aí eu trabalho esses 4 pilares, tanto dentro da formação, quanto no processo de mentoria, que é a mentoria Start Empreendedor também. E qual era a terceira perguntinha? Start Experience. O Start, ele é um evento que, na verdade, ele não surgiu agora. Eu já realizava um evento voltado para empreendedorismo desde 2019, que era o AO Experience, que tinha até o nome da minha empresa se chama AO Consultoria, e eu realizei 2 edições do AO Experience em 2019. E a primeira edição foram, em média, 70 a 80 empreendedores, aconteceu no centro do Rio de Janeiro. E a segunda edição aconteceu num hotel em Copacabana, foram 130 empreendedores. E eu já estava com a terceira edição marcada para março de 2020. Não, maio, desculpa. Maio de 2020. Só que aí a pandemia estourou em março, eu tive que
reformular tudo, cancelar, mas já estava com todo o evento já marcado, inscrições sendo realizadas. Ela aconteceria na época para 400 pessoas e seria no centro da cidade, num auditório que a gente tinha até conseguido na época como patrocínio. E aí a pandemia veio, eu acabei ficando aí esse período sem realizar eventos presenciais, né, porque realmente ficou inviável. E aí esse ano de 2022, o ano que finalizou, eu decidi, no segundo semestre, retomar os eventos de grande porte. Eu já tinha retomado os pequenos cursos, mas resolvi voltar o evento presencial. Só que eu resolvi voltar ele numa nova identidade. Como eu estava com o projeto do Start em andamento, e graças a Deus, com um bom engajamento, uma boa repercussão, uma aceitação do público, e o nome já estava sendo conhecido pelas pessoas, eu decidi transformar o AO Experience em Start Experience. E aí eu trouxe essa nova roupagem para o evento, e aí ficou o Start Experience, a edição 2022, e essa edição ela vai acontecer agora anualmente no Rio de Janeiro. Todo ano nós teremos uma edição no segundo semestre, e o evento ele tem como foco gerar empreendedores antifrágeis e de alta performance para o mercado local. Então, empreendedores que querem entender que eles podem alcançar grandes resultados se eles estiverem preparados para isso, se eles se desenvolverem para isso e, principalmente, se eles estiverem conectados com as pessoas certas, porque a gente precisa entender que o nosso meio, sim, gera muita influência na nossa vida, na nossa jornada, na nossa carreira e nos resultados que a gente alcança. Então, o evento ele tem como foco unir esses empreendedores que têm essa visão de crescimento, que querem sair um pouquinho do mesmo e ter experiências reais de resultados do extraordinário. A gente teve um evento em 2022 assim magnífico, sabe? Superou as minhas expectativas e também de quem estava lá, porque nós recebemos feedbacks maravilhosos e foi unânime o quanto que o evento ele foi transformador desde a organização aos temas que foram compartilhados por cada palestrante, que foi escolhido a dedo e que, uau, brilhou ali no palco e teve realmente uma conexão muito grande com o público. E em 2023 já temos data, vai acontecer no segundo sábado de outubro. Então, para quem assistir aqui o programa, já sabe que pode correr para procurar lá para fazer inscrição para estar com a gente, que vai ser uma experiência maravilhosa, vai ser melhor, vai ser maior, e eu já estou com meu coração aqui cheinho de expectativas. Vejo que às vezes no Instagram você posta mensagens religiosas, mostra você nos cultos. E Jesus foi o maior mentor que tivemos. É possível sermos igual a ele? Assim, eu sou apaixonada pela minha fé, é o que me move. E durante muito tempo, sabe, Solano, eu era daquela mentalidade de que, assim, fé, fé, negócios à parte. E eu acabava dividindo muito isso. Só que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu percebi, através de algumas experiências que eu tive, que não é assim que funciona. A fé é um valor que eu tenho e que ela não pode estar à parte do meu negócio, ela faz parte da minha vida. Ela move tudo que eu faço, ela está no meu pessoal, ela está no meu profissional. E foi incrível como que isso desencadeou bênçãos e portas na minha jornada, quando eu comecei a entender que não eram coisas separadas. As pessoas precisavam entender o que, que me movia. E aí foi quando eu comecei realmente a trazer um pouco mais disso que eu creio, dessa fé que eu tenho. E eu falo que está muito além da religião, está voltado com o que é espiritual, né, com o que eu acredito com Jesus, com Deus, sendo realmente os meus mentores, o meu direcionador para que eu possa tomar as minhas decisões, que me
mostra quem eu sou, e eu falo muito sobre identidade também dentro da rede social, porque eu vejo que hoje as pessoas elas estão com as suas identidades muito perdidas, esquecendo quem de fato elas são, quem elas foram criadas para ser, e a gente acaba muitas vezes se minimizando e se desvalorizando e esquecendo a obra-prima que a gente é, sabe? Então eu trago isso muito claro hoje para que as pessoas saibam quem é a Priscila de fato. A Priscila é uma filha de Deus, uma filha amada, uma serva que ama servir, que ama as pessoas. E quando eu falo que eu sou uma apaixonada por pessoas, é porque eu entendo que esse é um dos princípios que Deus traz para a gente, amar ao próximo, né? Então, assim, isso é uma coisa que é meu combustível. Hoje, a minha fé é um combustível que me faz não desistir de cumprir o meu chamado, de ser uma agente de bênçãos e de transformação na vida de pessoas, e tem me conectado com as pessoas que possuem esse mesmo valor que eu. Porque foi um divisor de águas. Admito para você que quando eu comecei a me posicionar assim, muitas pessoas criticaram. Perdi muitos seguidores na época no Instagram, falando de números, né? De pessoas que falavam assim, ué, eu pensei que esse seu perfil fosse profissional, agora você está misturando fé, religião com profissional. E aí, assim, eu tive muitas críticas, mas ao mesmo tempo eu passei a me conectar de verdade com aquelas pessoas que possuíam esse mesmo valor e a mesma visão que eu tenho, que priorizam e valorizam os mesmos princípios que eu valorizo, que olha para a Bíblia e entende que é o maior livro que a gente tem hoje criado, que é o mais antigo e o mais atual que a gente tem com respostas para tudo que a gente precisa, que é a nossa bússola aqui. Então, eu filtrei, através desse posicionamento, quem realmente precisava ficar e que pode agregar na minha vida e que eu posso também agregar na vida de cada um que está ali, que continuou me acompanhando. E assim, eu não tenho como tirar isso hoje, porque essa sou eu, né? Então, e a gente precisa olhar para Jesus realmente, como você falou, como sendo a nossa maior inspiração de liderança. Eu falo que ele foi o maior palestrante que eu conheço, o maior empreendedor que eu conheço, o maior líder que eu conheço. Tá tudo ali. Então, se a gente aprender a olhar e a se espelhar nele, sabe, buscar realmente seguir esses passos, é fácil? Não. Mas se a gente der o nosso máximo para fazer o mais próximo de tudo que ele fez, de tudo que ele nos ensinou, e nos ensina até hoje através do que ele deixou para a gente como legado, a gente seremos pessoas melhores, profissionais melhores, líderes melhores, pais melhores. Então, é a nossa inspiração eterna. Tá certo. E como que você trabalha diariamente? Como funciona seu trabalho todos os dias e os feedbacks que você recebe? Então, eu hoje tenho a mentoria como meu carro-chefe, né? É o meu trabalho principal, são os programas de mentoria. Hoje eu tenho dois programas ativos. Eu tenho o programa Impact, que é o programa de mentoria individual anual, onde eu faço o acompanhamento ali com a pessoa, né? Durante o ano, a gente tem 8 encontros ao longo do ano, individuais, onde eu faço todo o desenho e o acompanhamento para que a pessoa possa alcançar os objetivos que ela quer. E tem o programa Start, que é um programa mais rápido, que é de 2 meses. E dentro do Start, eu trabalho 3 vertentes. Tem o Start Empreendedor, o Start Mentor e o Start Palestrante. E aí, dentro desses 2 meses, a gente trabalha 4 encontros, onde a gente desenvolve pontos dentro de uma dessas 3 áreas que a pessoa escolheu. Se é o Start Empreendedor, a gente vai desenvolver os 4 pilares do método CAF ali com ele. Se é o Start Mentor, eu ajudo essa pessoa em 4 encontros durante 2 meses a tirar um programa de mentoria do papel e fazer com que ela tenha um produto para vender. E o Start Palestrante é a mesma ideia. Eu auxilio a pessoa a estruturar a sua palestra
a sua identidade como palestrante, o seu material, para que ele possa já ter esse material para oferecer para empresas, para eventos. Então, esse programa de mentoria ele é mais objetivo e direcionado para isso. O Impact, ele é voltado tanto para o desenvolvimento de projetos, mas principalmente do desenvolvimento da pessoa para o projeto. Então, a gente, no Impact, como a gente tem mais tempo, a gente vai desenvolvendo as duas coisas em paralelo. A gente vai tirando os objetivos, os projetos do papel, mas, ao mesmo tempo, a gente vai desenvolvendo as habilidades que aquela pessoa precisa desenvolver para fazer a melhor entrega dela, sabe? Então, são dois produtos, duas mentorias, com propostas, objetivos e, obviamente, com investimentos diferentes também. Eu atuo hoje tanto presencial quanto online. É óbvio que acabou que, por causa da pandemia, muita gente se acostumou ao online, e isso também para mim foi magnífico, porque fez com que eu pudesse alcançar mentorandos de vários lugares do mundo. Hoje eu faço mentoria para gente em Londres, gente na Itália, Portugal. Então a gente consegue aí sair das nossas fronteiras, né, e ajudar profissionais de vários lugares. Mas para quem é do Rio, tem gente que fala, Pri, eu gostaria muito que fosse presencial, eu faço também. Claro que aí a gente, né, traz o investimento, ele é um pouco diferenciado, porque aí tem todo o custo de, às vezes, ter que locar um espaço, mas eu tenho meu escritório em Maricá, que é a cidade onde eu moro e é onde fica a minha empresa, que para quem é daqui fica muito mais fácil, porque a gente consegue marcar no meu escritório os atendimentos. E as sessões, elas são geralmente na Impact mensais e no Start, que é a mentoria de 2 meses, as sessões, elas são quinzenais. Então, a gente faz aí 2 sessões por mês para poder ter aquele resultado mais rápido, mais objetivo. E, além disso, eu tenho as palestras e os treinamentos corporativos, que eu atendo empresas também para treinamentos voltados para desenvolvimento de equipes, porque eu trabalho com foco em gestão de pessoas. A minha empresa é a AO Consultoria Empresarial. Então, através da minha empresa, eu faço tanto a mentoria voltada para a pessoa, para o empreendedor, para o palestrante, para o mentor que quer se desenvolver, quanto também atendo empresas para gestão de pessoal, aonde dentro desses treinamentos e das palestras eu trabalho tanto a parte motivacional, quanto vendas, comportamento, posicionamento, comunicação. Eu faço todo esse processo de desenvolvimento de acordo com aquilo que a empresa precisa. Tá certo, então. Priscila Caminha, meu muito obrigado. Eu gostei bastante de entrevistar você. Você é muito simpática e, Gratidão. e eu fico muito feliz de acompanhar você pelo Instagram. É muito bacana acompanhar seu trabalho, porque você é essa pessoa carismática. Você agrega, você atrai pessoas junto de você. Gratidão pelo convite, fiquei muito feliz. Espero que um pouquinho do que a gente conversou aqui possa motivar e ajudar as pessoas a entenderem que elas podem alcançar o que elas quiserem, se desenvolverem. E quem precisar, pode contar comigo, que estamos às ordens. Tá certo, então. Obrigado também a você que nos acompanhou. Até o próximo Saba Vlog, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Gratidão, Solano, sucesso. Obrigado para você também.